Você já sentiu um nó na garganta ao ter de dizer não para alguém? Se você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Eu já tive muita dificuldade de dizer não para as pessoas. E por muito tempo isso me manteve em uma prisão. Eu sei exatamente a dor que você sente ao não conseguir dizer não para as pessoas. Por isso, nesse vídeo eu quero fazer algumas reflexões juntamente com você. Você já parou para se questionar que dizer não é uma questão de justiça? Para pensar comigo. Às vezes você diz sim querendo dizer não, ou seja, você está sendo uma pessoa injusta com você, porque às vezes você está agradando o outro, mas está se desagradando. Quantas coisas na sua vida você já pode ter feito pelo medo de dizer não? Quantas coisas você não gostaria de ter feito, mas pelo medo você resolveu fazer? Pelo medo do julgamento ou pelo medo de desagradar o outro, pelo medo de perder o outro? Seja em um relacionamento amoroso, em amizade, no seu relacionamento com os seus parentes. Quantas vezes você fez injustiça, mesmo sem querer? Quantas vezes você foi injusto ou injusta com você mesmo ou com você mesma? Então, dizer não também é uma questão de justiça. Porque quando você diz não para as outras pessoas, mas você diz um sim para você, você ajuda a fortalecer a sua autoestima. Você ajuda você mesmo a perceber que você também tem valor. Que aquilo que você pensa, que aquilo que você sente também é importante. Então, se justiça for um valor para você, eis aqui um bom motivo para você começar a dizer não para as pessoas. E eu sei que é muito fácil falar, ai, diga não, é simplesmente dizer não. E realmente é mais fácil falar mesmo. Mas eu já passei por esse desafio também, de para mim ser desconfortável dizer não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a cada vez que você diz não, fica mais fácil. E não estou dizendo para você dizer não para tudo, mas dizer não para aquilo que verdadeiramente você quer dizer não. E é só quando você se permite se colocar no desconfortável, no fato de aceitar que algumas pessoas podem não gostar, no fato de que você vai se sentir desconfortável de dizer não, que você cresce e que você começa a ter, de fato, coragem de dizer não. É só quando você dá o passo que a coragem ela vai começando a surgir. Ela não surge antes. O medo de desagradar, o medo do julgamento, ele não vai desaparecer. Pelo contrário, é você quem vai ter que encarar ele de frente. Você precisa dar o primeiro passo. E aí a sua coragem ela vai se fortalecendo. E aí esse medo de desagradar, esse medo de como pode ser a reação do outro, vai diminuindo. E você vai começando a perceber o seu valor, começando a perceber que você também tem importância, que aquilo que você quer também é importante. E que para você manter alguém na sua vida, não é agradando ao extremo, não é dizendo sempre sim para a pessoa, pelo contrário, é sendo quem você é de fato. É sendo uma pessoa autêntica e não fingindo que é uma coisa simplesmente para agradar as outras pessoas. Dizer não não é sobre rejeitar o outro, mas é sobre se escolher. Porque quantas vezes você pode ter dito sim, negligenciando as suas próprias necessidades? Então, quando você se permite dizer não para outra pessoa, você não está rejeitando aquela pessoa, você não está fazendo mal para aquela pessoa, você simplesmente está se escolhendo. Você simplesmente está fazendo algo que é bom para você também, que é importante para você também. Vamos pensar aqui em um exemplo bem simples. Às vezes você tem um projeto e você quer levar esse projeto adiante. Porém, todo final de semana os seus amigos te chamam para sair, para conversar, e você se distrai e não consegue levar adiante aquilo que você quer fazer. Mas aquilo é muito importante para você. Você de fato queria fazer aquilo. Mas às vezes você fica dividido entre os seus amigos, as suas amizades e aquilo que precisa ser feito.
E aqui pode ser os seus familiares ou pode ser alguma outra coisa. E aí você diz sim, mas deixa de priorizar aquilo que de fato é importante para você naquele momento. E aí você pode pensar na sua vida, qual situação para você deveria ser um não, você queria dar um não, mas você acaba dando um sim. Sendo que você queria priorizar outras coisas. Dizer não é sobre você perceber que a sua opinião e o que você quer também são importantes. Quantas pessoas não dizem não hoje porque não se sentem merecedoras, não se sentem capazes, sentem que as outras pessoas estão em um pedestal e ela está lá embaixo, tão pequenininha, tão inferior às outras pessoas. Se sentem inadequadas, acham que precisam agradar para ter as pessoas por perto, acham que se fizer algo diferente do que já estão fazendo, as outras pessoas vão se afastar. E se afastarem? Qual é o problema real disso? Você não nasceu grudado em ninguém. Por mais que a gente goste de determinados relacionamentos, o fato é que nem todas as pessoas foram feitas para estarem ao nosso lado uma vida inteira. Às vezes aquela pessoa, ela foi importante em um determinado capítulo, mas não será em outro. Assim como você talvez tenha sido importante para a pessoa em um determinado capítulo da vida dela, e hoje talvez não seja mais, e tá tudo bem. A gente precisa crescer e amadurecer com tudo isso. A gente precisa muitas vezes aceitar que a vida ela é cíclica, ela é feita por ciclos. Alguns ciclos vão durar uma vida inteira, outros ciclos se encerram antes. Então, será que hoje você tem a coragem de olhar para você e começar a perceber realmente que você tem valor? Que realmente a sua opinião importa? Que realmente o que você quer também é importante? Mesmo que você tenha ouvido a vida inteira que não é importante? Ou que os seus sentimentos não são importantes? Ou que aquilo que você quer não é relevante? Não importa se você escutou isso sua vida inteira. Não importa se foi em um momento específico e isso te marcou profundamente. O que importa é o que você vai fazer diante disso. Dizer não é uma habilidade que fortalece a sua autoestima e te aproxima daquilo que de fato é importante para você. No início vai ser desconfortável, mas você vai conseguir. Um passo de cada vez. Ou melhor, um não de cada vez. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui agora? Que eu até gosto quando algumas pessoas me dizem não. Sabe por quê? Porque isso me mostra que essas pessoas, elas estão reconhecendo o próprio valor. Elas estão reconhecendo que elas podem me dizer não e que está tudo bem. Porque eu já fui essa pessoa travada, eu já tive pessoas travadas assim na minha vida também, que tinham dificuldade de dizer não, que tinham dificuldade de colocar limites. E é tão triste quando a gente olha pra gente, quando a gente olha para as pessoas próximas a gente, e elas não conseguem pôr os limites, não conseguem se posicionar, não conseguem dizer não. E quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de perceber o nosso valor, de perceber a nossa importância, de entender que os relacionamentos que são para ficar na nossa vida, eles vão ficar. Não é o fato de a gente dizer não que as pessoas vão se afastar. Isso é tão lindo, isso é tão precioso, que você só vai descobrir verdadeiramente quando você vivenciar isso. E eu desejo profundamente que você se permita viver isso também, viver esse novo ciclo, viver um ciclo onde você se permite ser uma pessoa autêntica, onde você se permite se libertar das amarras que estão te prendendo até hoje. Compartilhe a sua experiência comigo aqui nos comentários. Você já teve ou ainda tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Dizer não ainda é um desafio para você? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!